procedimento, por mais superficial que pareça ser, ele tem as suas peculiaridades. O conhecimento anatômico, quão rica a nossa anatomia é, né? Qual é a substância? O que ela vai gerar, né, na pele, em repercussão? Existe alguma doença de base? Será que esse paciente pode piorar a doença por conta de algo que eu esteja fazendo? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Bem-vindos ao Blá Blá Blás, um podcast comigo, Paula Blas, para contar as histórias pessoais por trás de marcas que a gente admira e, claro, também trocar muito conhecimento. Esse episódio tem o oferecimento de Casarão Imóveis, Oral Unique, Netunia Wine Bar, Escola Mário Quintana, Benessere Cosméticos, Grupo Realiza com as lojas Realiza Italínia e Criare Realiza, Grace Barra Pelotas e Vita Fitness. A gente também conta com o apoio do Merak Estúdio de Beleza, Andressa Carneiro Beauty, Daimler e Cláudia Silveira. Bom, quem já me acompanha sabe que eu digo que tudo comunica. E nesses sinais todos que a gente emite, tanto pra gente quanto pros outros, o que chega primeiro, principalmente quando a gente está num ambiente com outras pessoas, é o visual. E dentro desse visual tem uma coisa que comunica e comunica muito, que é a nossa pele. Por isso hoje aqui comigo eu tenho uma pessoa especial, uma médica que eu admiro muito, minha médica, minha dermatologista, a Joyce Goebel. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Paula. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Que bom. Joyce, esse convite também veio num timing perfeito, né? Que é a questão do Dezembro Laranja, mês de conscientização, de combate ao câncer de pele. Então, tenho certeza que a nossa conversa vai ser super interessante e necessária, né? Para todos nós, como sociedade. Antes eu quero apresentar um pouquinho a Joyce, eu já conheço ela, né, de carteirinha, mas quero falar para vocês que ela é médica formada pela Universidade Federal de Pelotas, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Também é doutora em Saúde e Comportamento pela Universidade Católica de Pelotas, professora de dermatologia também da UCPEL e, por último, mas não menos importante, é mãe do Vitor e da Amarula, que é a filhotinha de 4 patas, uma verdadeira apaixonada, como ela se define, em proporcionar melhora da qualidade de vida através dos cuidados com a pele, cabelos e unhas. É isso, né, Joyce? Isso aí, é um resuminho, né, dessa trajetória que eu venho traçando com muita felicidade. Que bom, que legal. E é uma trajetória linda que a gente vai contar um pouquinho aqui. Mas antes, vamos começar então pela pele, né? Como eu dizia, tudo comunica, a nossa pele comunica e muito, né? Muitas vezes a gente não está atento aos sinais. Então eu queria que tu contasse pra gente o que a nossa pele pode comunicar. Bom, é aquele velho, né, ditado, a pele é o cartão de visitas, né? Quando a gente enxerga, é o órgão mais extenso do corpo humano e é o que a gente enxerga, é a parte que a gente enxerga relacionada a comportamentos, né, a estilo de vida. Então, na minha parte, o que eu consigo, né? Eu às vezes mexo com o paciente. Não, mesmo que o senhor não me diga, eu estou sabendo que o senhor já pegou muito sol ao longo da vida, que o protetor solar não é o fiel amigo, né? Que já tivemos um histórico maior de exposição, talvez por falta de cuidado, talvez por necessidade, enfim. Mas realmente a pele comunica, né, estilos de vida, né? Não só relacionados ao sol, mas também a comportamentos, tabagismo, né? Doenças que se manifestam pela pele. Nós somos detetives, na verdade, né? Eu digo que a pele manda a mensagem dela, cabe a nós, dermatologistas, ir buscando essas pistas, montando esse quebra-cabeça, né? E é incrível como comunica e comunica rápido, né? Eu não sei se tu concordas, acredito que sim, mas eu noto muito, assim, um dia que a pessoa não tome tanta água, né, ou a mulher que não tire a maquiagem antes de dormir, no dia seguinte a pele já é outra, né, a gente já até fala, né, amanhã eu vou acordar com espinhas, amanhã eu vou acordar... Exatamente, pele é saúde, né, ela reflete também o quanto a gente se cuida em todos esses quesitos, alimentação, hidratação. E Joyce, por que tu achas, né, que apesar de ser algo, algo que a gente... Claro, cada pele é uma pele, óbvio, né? Como tudo no ser humano, nós somos indivíduos, mas as orientações são meio que gerais, né? Algumas, pelo menos, existem orientações que servem para todo mundo. Por que tu achas que a gente insiste em não se cuidar? Então, eu vejo muito a questão do tempo, né? Ser o principal
fator de justificar, né, o não se cuidar. Eu não tenho tempo. Só que isso é uma crença que a gente cria, na verdade, de que para cuidar da pele a gente precisa ter tempo. A ideia, eu sempre prezo pelo tratamento necessário e básico, né, essencial. Então, assim, passar um protetor solar hoje em dia, segundos, a gente aplica, né? Passa a camada suficiente, pronto, já vamos seguir em frente para o dia a dia. De essencial, o que a gente tem que fazer? Limpar, que isso acho que todo mundo, né, já está arraigado ali nos hábitos, né, de higiene. Hidratar e proteger. Ponto. Tudo que vier a mais, aí depende do estilo de vida, do tempo realmente que cada um tenha para empregar. Mas eu acho que o tempo ainda é a principal desculpa para não se cuidar, a falta de tempo, né? E isso é até engraçado, porque antes de me tornar mãe, eu confesso que as pacientes me falavam, não tenho tempo. Eu, como assim? Não tem segundos, né, para aplicar um creme. Só que aí depois existe aquele período crítico, né? Especialmente nos primeiros meses, em que eu me deparei só um pouquinho. O que eu faço agora? Eu vou comer, eu vou dormir, ou eu vou passar o meu protetor, né? Muitas vezes eu queria dormir, comer, tomar meu banho, né? Então, sim, é totalmente compreensível, mas a ideia é achar dentro da rotina de cada um aquele espacinho do autocuidado, né? Que é sempre importante. Sim, uma forma de fazer aquilo dar certo com o mínimo que for realmente necessário. Exatamente, né? com o mínimo necessário. Legal. E quais cuidados, assim, então, esse limpar, hidratar e proteger, tu dizia, né? Esses cuidados, bom, são gerais, claro, cada um vai ter a sua forma de hidratar, a sua forma, né, o seu fator ou o seu produto, a sua marca, enfim, escolhido. Mas isso vale tanto para a mulher quanto para o homem? Fiquei pensando, assim, porque homem, por exemplo, né, nunca ouvi um homem dizer que tem o hábito de passar um produto para limpar, um produto para hidratar. É o básico, né? Tanto para mulher quanto para homem. É claro que a gente cai depois numa queixa secundária, né? De, me incomoda tal aspecto da minha pele. Daí a gente vai individualizando, né? Dentro desse kit básico, né? Que eu chamo do limpar, hidratar e proteger, a gente já direciona para produtos específicos para cada tipo de pele. Mas tem, por exemplo, o homem tem muita queixa de oleosidade excessiva, igual ou mais do que a mulher, questão de poros, de acne, né? Daí entra todo um contexto também que a gente vai abordando e adicionando itens ou não, né? Nesse kit inicial. Mas, de fato, o homem vem mudando, mas ele ainda tem uma certa resistência em ter produtos específicos, né? Para ele. Enfim, talvez por achar desnecessário, acredito que a maioria pense assim, mas o fato é que depois a gente conseguiu organizar coisinhas básicas, eles percebem melhora também, né? Mas o que eu sempre prego assim, a gente não precisa ter, né, produtos caríssimos, enfim. Não, são os adequados para cada tipo de pele, a gente consegue, por aí, já observar a mudança que a pele vai, né, adquirindo em relação ao aspecto geral. Né? Agora, quando a gente fala em pele, né, Joyce, o que a gente mais pensa é no rosto, principalmente a mulher, com a função da maquiagem, qual a ordem, né, o que eu passo primeiro, toda aquela coisa. E principalmente quando aquece, a gente também lembra do corpo, né? Sim. Agora, na verdade, a dermatologia também tu cuidas também dos cabelos e das unhas, né? Então, isso também faz parte da pele, também se relaciona com a pele. Os anexos, né? São os anexos. Queria que tu falasse um pouquinho desses cuidados, até mesmo em relação ao homem, a barba, né? Enfim, como que a gente pode cuidar destes pelos, né? Dessa pele e seus anexos todos. No geral, assim, couro cabeludo, barba, né? Existe uma pergunta muito frequente, qual é a frequência adequada para lavar? Lavar todo dia é prejudicial, faz cair, né? Não lavar o cabelo faz mal. Então, isso também tem que ser individualizado, né? Não é uma receita de bolo. Por quê? Tudo depende da oleosidade, né? Tem pessoas que já têm a tendência a ter o fio mais seco e se lavar todos os dias vai ser prejudicial, mas tem pessoas que têm o couro cabeludo oleoso, forma a dermatite seborreica, que é a famosa caspa. E isso acontece tanto no couro cabeludo quanto na barba também do homem, né? Então, acho que para esses casos, lavar todos os dias, ótimo. É mais saudável do que não lavar, né? Ou lavar dia sim, dia não. Então, tudo depende do contexto. No geral, assim, eu acho que adequar a frequência necessária, né?
Os produtos, aí a gente entra em toda uma gama, né, do que usar, do que não utilizar. De uma forma básica, shampoo tem a finalidade de lavar o fio, ponto, né? Aí existe um outro mito também do shampoo anti-queda, né, que é algo polêmico. Não existe shampoo que faça o cabelo deixar de cair, isso porque o contato é muito pequeno ali com o couro cabeludo, né? O que existe é identificar a causa para, então, ofertar o melhor tratamento, enfim, né, fazer a investigação necessária. E depois vem condicionadores, máscaras, né? Hoje em dia o homem vem adotando, né, as barbas mais compridas, então muitos também há necessidade de hidratar, né? Além de somente lavar. Então, acho que tudo merece a sua atenção de acordo com a queixa de cada um, né? E da característica de cada indivíduo nesse aspecto. E o que tu notas, assim, na tua experiência? Quantos anos tu tens de formado? 12 anos. 12 anos. E sempre trabalhando em consultório? Não, já fiz de tudo um pouquinho. Mas já tem uma boa trajetória dentro do consultório. Consultório são 8 anos já. 8 anos. Então, nesses 8 anos, assim, o que tu percebes que chega pra ti de mais banal? Quando eu digo banal, é no sentido, assim, frequente e totalmente contornável. Poderia ter sido evitado, entende? Tá. Bom, pegando o gancho do cabelo, né? Muitas vezes é um ajuste muito básico, até inclusive com crianças, né? Na hora de lavar o cabelo, né? Existe o hábito em algumas pessoas de aplicar máscara ou condicionador também na raiz, tá? E aí os pacientes vêm com uma descamação, com coceira, né? A famosa dermatite, né? Aquela irritação no couro cabeludo. E aí isso frequentemente acontece. Aí eu começo a perguntar, tá? Como que faz, né? Usa qual a ordem dos produtos? Como que aplica? Então é um básico, mas que é básico, né, pra gente que estuda sobre isso, né? Eu dando aula, assim, eu sempre digo para os meus alunos, o paciente não estuda para ser paciente, é a gente que estuda para ser médico, né? Então, a gente tem que investigar o básico, que é para nós, mas para o paciente não é, né? Então, é a simples orientação. Bom, condicionador, máscara é na ponta, né? Evitar aplicar na raiz. Isso já é o suficiente para resolver o problema. Já evita muita coisa. Já evita muita coisa. No mais, hidratação é algo muito comum também, especialmente no inverno. Pacientes, adultos, idosos, especialmente, chegar no consultório com muita coceira, né? Socorro, tô me coçando, não consigo parar de me coçar. Bom, ok, vamos ver essa pele. Ressecada extremamente. Aí, né, a gente pergunta, banho, como que é? A teoria é muito linda, mas na prática, aqui no sul, no inverno, não tem como a gente pedir para o paciente, meu senhor, a pele está muito seca, então o senhor vai tomar o seu banho morno a frio. Não tem como. Então, a questão da água quente, ok, é a nossa realidade. Mas tentar reduzir o tempo, né, de exposição, a famosa buchinha, o paninho da hora do banho, é algo muito comum e que as pessoas, quando começam a ter coceira, elas pensam, não, eu tenho que limpar mais essa pele. Só que o que acontece? A gente tem um manto hidrolipídico, que a gente chama, que é a camadinha de gordura que faz o envelope final da pele. Se a gente pensar comparando com um prato, né? Depois de um churrasco, a gente está lavando com água quente e com sabão, que é o sabonete ali do banho. E mais uma esponja, removeu a gordura toda. E isso também acontece com a pele, né? Então, na água quente, no uso do sabonete, mais ainda a buchinha, acabou-se a camadinha de proteção que a gente ainda tinha. Isso faz piorar ainda mais a queixa. Então, ajustes, né, de comportamento, e muitos se surpreendem, dizem, como assim eu não vou esfregar minha pele, mas eu vou ficar sujo? Eu digo, olha, a não ser, né, que a gente caia numa poça de lama, né, não precisa, né, esfregar dessa forma. Hidratação básica, sem mistério, né, logo após sair do banho, a pele absorve melhor a hidratação, minutinho, ali instantaneamente depois de secar, de remover a água, né? Então, esses detalhezinhos do dia a dia fazem diferença. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o câncer, né, de pele, porque, afinal, o dezembro laranja tá aí e a gente sabe que é um problema bem frequente, né, Joyce? Tem altos índices, inclusive aqui no sul, né? A gente pensa muitas vezes que é em outros estados, em estados mais quentes. Existe ainda muita coisa envolvida, né? Muita coisa em volta que é quase que um tabu, assim, que não se fala, né? A própria palavra câncer, não sei se tu percebes isso na tua Sim. prática, né?
mas ainda carrega muito essa coisa assim do não vou contar, do não vou dizer, não vou pronunciar para não atrair. Exato. Né? Então acho que existe um peso. Existe um palavra. peso, né? Então acho que é super necessário a gente falar. Eu sou de uma geração, que é a tua geração também, né? Onde a gente viveu muito tempo, muita gente não se cuidando. Acho que um pouco independentemente de geração, quando a gente é jovem, a gente sempre acha que nada vai acontecer com a gente, né? Câncer de pele, inclusive. Então, todo mundo torrando no sol do cassino, né? No laranjal. Na nossa época, muita gente fazendo bronzeamento artificial por muito tempo também, né? Ainda hoje a gente sabe que isso existe, mas teve o boom, né? Da falta total de conscientização. Sim. Então, queria que tu dissesse, assim, que tu contasse pra gente como que tu percebe esse panorama, até pela tua experiência como professora. Eu sei que na universidade vocês também desenvolvem um trabalho bem bacana com a sociedade, né? Como que tu nota que tá essa situação, essa realidade aqui na região? Bom, existe, então, né, o nosso mês agora, o Dezembro Laranja, que é o mês de conscientização, né, ao câncer de pele. Desenvolvido, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que surgiu lá em 99, veio ganhando um espaço cada vez maior. O que acontece? O câncer de pele ele é o mais comum do nosso país. Ele representa mais de 30% de todos os tipos, né? Então, ele tem o seu lugar de impacto, né, nessa porcentagem. E é um tipo de câncer que ele, em 90% dos casos, ele tem altas taxas de bom prognóstico, ou seja, de boa resposta ao tratamento, de cura, né? Então, é o câncer de pele, o câncer mais comum e com grandes chances de cura. Então, a gente deve, né, antes de tratar, prevenir, né? É sempre a ideia. Eu acho que vem mudando a cultura da exposição ao sol aos pouquinhos. Não é algo que ainda vem com certa frequência, né? Pacientes sem essa preocupação. A gente tem toda a questão econômica também envolvida, né? O acesso ao protetor solar. Antigamente era muito difícil, era muito caro, né? Hoje em dia ainda tem os seus empecilhos, claro, mas é algo que vem, né, ganhando mais espaço também, né? Agricultores conseguem benefício, então, enfim. A variedade de marcas também, né? A variedade de marcas, né? Às vezes o paciente pergunta, qual é o melhor? Eu digo, bom, um protetor para ser bom, né? Falando sobre isso. Ele tem que ter os pré-requisitos básicos, né? Um fator de proteção solar igual ou maior a 30, que remete à radiação UVB, e um PPD, que é uma sigla que remete à radiação UVA, que tem que ser pelo menos 1/3 do FPS. Tendo essas características, ele tem os requisitos para proteger a nossa pele, né? Eu não exijo marca de paciente. É lógico, né, que a cosmética modifica, mas o importante é ter um filtro, né, efetivo, que o paciente se adapte, que se sinta confortável e que o bolso acomode bem também. Porque, é o que eu digo, dentro do tubinho não faz efeito. A gente tem que aplicar e a gente tem que reaplicar, né? Então, acho que o acesso a essa informação vem aos pouquinhos, em passos pequenos, mas já expressivos, né? Para nos auxiliar nessa conscientização. Eu noto, assim, claro, sempre que chega mais perto, a gente acha que está acontecendo com mais frequência. E às vezes não é. Às vezes era por ignorância da nossa parte. Como não atingia ninguém conhecido, a gente ignorava aquele assunto, né? Mas eu realmente reparo, assim, talvez até como uma consequência desses hábitos tão errados num passado recente, pessoas da nossa idade relatando, né? Ou câncer, ou alguma investigação com chances de ser um câncer, né? Eu tenho percebido isso, assim, mais frequente. Mas concordo contigo, eu acho que realmente a gente tem tido um cuidado maior. Eu acho que, em relação à nossa geração, tem muito realmente da idade, né? Depois eu brinco, assim, eu sou uma pessoa que não nego, já fiz bronzeamento artificial, imagina, clara desse jeito. Como eu brinco com meu marido, eu sou a maior propaganda enganosa que ele já viu, né? Porque ele me conheceu bronzeadíssima. Minha irmã dizia, ela não é dessa cor, hein? Ela tá te enganando. E tu vê, a gente tá juntos há 11 anos. Então, é um passado recente, né, Joyce? Só que, quando a gente vira mãe, a gente tem medo de morrer, né? Então, seguidamente, alguém me diz, mas Paula, por que tu não faz só pra festa tal? Por que não sei o que é? E eu digo, porque eu sou mãe. E quem é mãe não quer dar margem, né, dar chance pro azar. Existe toda a questão da beleza, né? Enfim, é bonito, uma pele bronzeada, é um aspecto saudável. Ok, mas, assim, eu, Joyce,
quem nunca, né? Eu confesso que até terminar a faculdade, fazia competição no verão, né, com as minhas primas, enfim, para quem ficava mais bronzeada. É porque tem muito aquela questão do se sentir melhor bronzeada, enfim. Mas aí, depois, eu entrei, né, na dermatologia e aí eu cheguei no fim da linha dos pacientes, né? Todos os dias atendendo às consequências do sol. E aí eu não falo só do câncer de pele, que é com certeza o impacto mais importante, mas o fotoenvelhecimento, né? Ano passado circulou nas redes a foto de uma senhora idosa, né, que tinha 90 anos e há 40 anos ela tinha o hábito de usar protetor solar somente em face, né? No corpo ela ainda não se cuidava. E era uma pele totalmente diferente, né? Face e pescoço. E isso a gente vê no dia a dia. Pelezinha do abdômen, né? Que é coberta, comparada do braço. Então, o sol envelhece, o sol causa, né? Eu acho que existe, assim, tanto uma preocupação em não envelhecer, entre aspas, né, em busca de procedimentos, tratamentos, enfim, mas o básico, né, se a gente puder preservar, né, que é o nosso santo colágeno que está ali na pele, o sol degrada. Então, manchas, flacidez, linhas de expressão, o sol tem uma grande importância nisso também. Então, depois, quando eu comecei a enxergar essa repercussão, eu digo, não, só um pouquinho, acho que deu. A pele tem memória, ela ainda vai acusar ao longo da minha vida o que eu já peguei, mas sempre existe o momento da gente parar, né, e repensar sobre isso. E até quando eu digo, é importante dizer que eu não tô falando que quem fez bronzeamento ou faz bronzeamento artificial necessariamente vai ter um câncer, e muito menos que quem tiver vai vir a falecer, né? Aumenta a chance, Aumenta as chances. Não quer dizer que terá. Exatamente, né? Mas como mãe, a gente fica mais medrosa, como eu digo, né? Então a gente... E que bom, tem certos medos que são bons, né? Então a gente acaba evitando certas coisas, né, Joyce? Mas o que mais que a gente pode passar de orientação em relação ao câncer de pele para as pessoas? Ou que tu percebe, assim, que por mais que se exista essa campanha do Dezembro Laranja e toda a conscientização ao longo dos outros meses também, ainda é uma dificuldade para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, a tonalidade da pele, a cor da pele influencia, né? O histórico familiar. Sim, existem os fatores de risco, né? Histórico familiar ou história pessoal, ou seja, já tem um antecedente de câncer de pele, está mais predisposto a ter de novo, né? História familiar, o fototipo cutâneo, o que é isso? É uma escala de coloração de pele. Quanto mais clara a pele, maior é o risco, né, de desenvolver, até porque maior a sensibilidade que a pele tem ao sol, né? Só que aí uma coisa que também eu gosto de salientar, a gente fala muito do câncer de pele na pele clara. Mas existe também o câncer de pele na pele negra, e que é negligenciado muitas vezes, né? O câncer de pele mais comum na pele negra é o melanoma acral. Melanoma é o tipo de câncer mais agressivo que a gente tem, que, se não tratado, leva a óbito, né? E o melanoma acral, o que é? É aquela manchinha que cumpre os critérios do ABCDE, assimetria, variação de cor, diâmetro maior do que 6 milímetros, evolução, né, ao longo de poucos meses. Como é que é a sigla? ABCDE. A, assimetria. B, bordos irregulares. Cor, 2 ou mais cores. D, diâmetro maior ou igual a 6 milímetros, que é mais ou menos a ponta de uma caneta Bic, né? Se a gente puder, assim, corriqueiramente medir. E a evolução, né? Eu não tinha essa pinta, apareceu aqui. Ou, ela até existia, mas ela modificou. Isso a gente valoriza. Na prática, a evolução é o que a gente menos, assim, consegue detectar, porque o paciente, eu sempre gosto, assim, de fazer um exame completo, né? Costas, eu tenho mania, eu tenho toque por costas, porque a gente não se enxerga. Sim. Então, queixa é o cabelo, deixa eu ver tuas costas. E já peguei muito câncer de pele inicial, assim, né? Então, acho que ter esse cuidado de olhar o pé. O pé está sempre coberto, é uma área fácil de machucar. Então, a gente tem que atentar e saber também que essas áreas especiais, né, podem estar ali escondendo uma lesão suspeita ou maligna. Então, pele negra, valorizar também, né, especialmente esse tipo de câncer mais agressivo. Mas é menos frequente na pele negra, mas quando acontece, costuma ser o mais grave. Exatamente, exatamente. A gente estava falando sobre prevenção, né? Isso. Sobre fatores de risco. Isso. Tá.
Então, a gente falou de história familiar, pessoal, o tipo de pele, e aí vem a exposição ao sol, né? Por isso que tudo gira em torno da fotoproteção, enfim. Por quê? Nós temos 3 tipos de exposição ao sol. A ocupacional, né? Que são os pacientes que trabalham diariamente ali expostos ao sol. A recreacional, que somos nós, que trabalhamos em ambiente fechado, mas chega fim de semana ou férias, quero aproveitar a minha vida num fim de semana, né? Quero voltar bronzeado, então, não vou passar protetor, pra quê? Né? Vou queimar um pouquinho, mas depois recupero. Não, ou então vou deixar uns minutinhos sem, depois eu passo. Exato. Meu marido adora essa. Não, vou pegar um pouco, aí depois eu passo, eu só... Não tá certo isso aí. Exato. Então, esses 2 tipos de exposição, eles estão mais relacionados ao câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que eles se comportam como feridinhas, tá? Então, feridinhas que não cicatrizam, tá? E temos também a queimadura solar, que é o famoso torrão. Né? Eu digo, dermato ir para praia é altamente ansiogênico, porque a gente começa a ver, eu começo a enxergar todo mundo deitado no sol do meio-dia, ou então com a caipirinha de limão na mão, eu já quero sair correndo e mandar todo mundo para a sombra, né? Mas as queimaduras solares, qual que é o problema? O melanoma, tá? É a principal incidência, o principal risco, né, para o melanoma são as queimaduras. Então, tem estudos que mostram que a cada 5 queimaduras na infância, duplica a chance de ter melanoma na fase adulta. Tu vê. Então, é algo que, pensa, né, a mãe dermato lá com o filho pequeno no sol. Nem né? eu não iria pra praia. Exatamente. Então, assim, eu tento ter o maior cuidado, mas a gente sabe que criança é complicado demais de Mas cuidar. tu sabe que isso é muito engraçado, porque, bom, eu nem preciso dizer que sou branquela e os meus filhos puxaram nesse quesito a mim, né? Então, pelo menos por enquanto, são super branquinhos também. Digo por enquanto porque, claro, a gente vai, né, ganhando uma corzinha da vida. Mas eles nunca ficaram queimados, mesmo quando eu fico. Isso é engraçado, que eu, claro, óbvio, tento passar o melhor possível, tanto em mim quanto neles. Mas eu acho que eu sou tão neurótica com eles que eles nunca ficam. E vale a pena. E eu seguidamente fico e penso, meu Deus, é quase que a mesma pele, é o mesmo sol. Mas eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem que ser neurótica enquanto pode, porque vai chegar um momento, eles têm a mesma idade, né, os nossos meninos, eles não vão mais aceitar que a gente fique atrás toda hora, né, ou já vão sair sozinho pra praia, enfim, com amigos, família, então eu digo, bom, vamos preservar enquanto a gente pode estar junto e ainda consegue, né, educar, e é uma educação, né, é chato sim, tem momentos que eu peço, meu Deus, deve existir alguma, né, algum chuveiro com protetor que simplesmente esguiche, né? Porque eles fogem, eles correm de um lado para o outro, mas vale a pena a gente perder um tempinho ali estimulando e sabendo, né? O Vitor até o último verão, vamos ver nesse, ele já sabia, mamãe, protetor solar, então, ok, né? A gente vai... já, para eles é normal, assim, já é rotina também. A gente tem que ir educando. Mas eu também queria esse chuveirinho, inclusive para mim. Por favor, né? Alguém poderia inventar. Já inventaram quase que um chuveirinho para se bronzear, né? Porque o jet nada mais é do que isso. Poderia usar a tecnologia também para isso. Pro protetor. Mas eu já vi em algum lugar algo parecido. Não chegou aqui ainda, mas eu já vi, eu lembro, meu Deus, isso é a solução dos problemas, né? Mas, Joyce, eu fiquei bem impressionada. Então, quer dizer que quando a gente fica naquele torrão, né? O vermelhão, que a gente pensa assim, tá, que droga, né? Que porcaria, é chato, dói, enfim, tem toda a função, vai descascar, né? Vai fazer toda... Mas vai passar. E aí parece que aquilo foi uma situação isolada, mas na verdade não é bem assim, então. Não é bem assim. Isso porque, imagina, a pele queimou, né? Então, existe microscopicamente um dano no reparo do DNA celular. A célula, né, se transforma e ela pode sofrer uma mutação que vai para o caminho da neoplasia. Então, daquela célula bagunçada que desenvolve o câncer de pele. Então, a queimadura... Lógico, não quer dizer que todo mundo vai desenvolver, mas especialmente quem já tem uma predisposição pelos outros fatores, né, que a gente conversou, é um risco a mais de desenvolver o câncer de pele, né? Nesse quesito, especialmente o melanoma. Não à toa que eu sou a maior, confesso, envergonhada, matona de ir a médico, mas a minha dermatologista eu não deixo de ir, porque, né, a gente também tem que saber os riscos que corre, e claro, e como tu disseste, né, quem tem pele clara
já tem um alerta um pouco maior, assim, por mais que a gente saiba que não é bem assim, que existem outros fatores, mas na nossa cabeça de leigo a gente pensa, não, preciso ir mais. E como eu tenho muitos sinais, né, a Joyce inclusive diz que a minha pele é um petit pois, de tantos sinaizinhos, e eu gosto, é o tipo de médico que eu realmente, assim, não abro mão, sabe? Eu acho que é um medo bom que eu tenho. Eu acho que é algo que também está mudando, que bom, mas assim como a gente faz o check-up, né, cardiológico, ginecológico, enfim, fazer um check-up anual da pele é o interessante, né? Também para prevenir. A gente não precisa esperar, né, a lesão aparecer, né? Ou tentar identificar o mais precoce possível, né? Isso, às vezes, os pacientes... existe muito a crença. Por que eu vou mexer? E o câncer de pele, ele sofre esse preconceito. Por que eu vou mexer se tá quietinho, não tá me incomodando agora? Quem procura acha. Né? Quem procura acha. Ah, mas se eu mexer, vai piorar. A ideia é tratar antes que se torne, né, um problema mais sério. Porque, por exemplo, o câncer de pele não melanoma, o vaso celular, ele recebe o apelido de úlcera roedora. Só por esse apelido a gente já percebe que não é algo legal, né? Porque ele vai corroendo o tecido, né? E gerando transformações. Eu tenho pacientes que já perderam o globo ocular, né? Metade da face. Então, a gente não precisa esperar, né? É algo, né? Como as taxas ali mostram, 90% deles são tratáveis, são curáveis. Então, não tem por que a gente deixar isso acontecer, né? A ideia é sempre correr na frente. Eu tenho que melhorar muito em muitos aspectos de prevenção, mas dois médicos, os dois tipos de médicos, né, que eu não deixo de ir todos os anos, é dermatologista e oftalmologista. Me pergunta por que, eu não sei te dizer. Mas são alertas que eu sempre tive, assim, né? Sou míope, então já preciso ir mesmo. E, enfim, são médicos que eu sempre tenho aquela... Não digo medo, que eu acho que medo é uma palavra muito forte, né? Mas aquele receio, né? Aquela sensação, assim, de preciso monitorar, sabe? Sim. E não me arrependo. Mas te ouvindo falar, fiquei pensando, né? Que a gente também quero, como tu sabe, o Blá 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 é para contar as histórias pessoais. Então, quero conhecer um pouquinho mais de ti, esse interesse. Como tu dizia, tu fazia competição, né, de pele mais bronzeada com as primas e tudo mais. Tinha todo o feminino ali que existe em todas nós. Mas ser médica sempre foi uma vontade? Sim, eu fico até pensando, já me perguntaram isso outras vezes, e eu não sei exatamente em que momento eu decidi ser médica, mas para mim, naquele momento ali do 2º grau de definir profissão, para mim era muito claro. E era muito claro que eu queria ser dermatologista. E eu tento achar uma justificativa, eu imagino que eu tive muita acne na minha adolescência. O médico que eu com certeza mais visitei foram dermatologistas, né? Aqui da cidade, que agora eu tenho a honra, né, de ser colega. E eu acho que aquilo ficou muito em mim, porque era algo que nem todo mundo valorizava, eu digo todo mundo do convívio social, mas para mim me gerava um impacto muito importante, né? Eu lembro de momentos da vida, ali da adolescência, que ao cruzar pelo espelho eu fechava meu olho para poder, né, para não me enxergar. E eu acho que isso, no momento em que eu melhorava, aquilo eu percebia que refletia em outros aspectos também na minha vida. Obrigada, mãe e pai, por me permitirem, né, o tratamento. Mas, então, para mim estava muito claro, eu quero ser dermatologista. E entrei na faculdade convicta disso, né, eu não tive dúvida. Lógico, aí a gente entra, a gente começa a ver o quão imensa a medicina é, né? Balancei no início, mas quando eu passei ali no 4º ano na dermatologia, eu tive certeza absoluta e isso para mim foi muito tranquilo de decidir, né? E eu acho que é isso o que impactou na minha vida, que eu acho o mais lindo da dermatologia, a gente modificar vidas, né? Pelo cuidado, com a pele, com doenças de pele, cabelo, unha, no meio da estética. Não é futilidade, né? O sentir-se bem, lógico, dentro do contexto de segurança, né, de indicação correta. Tenho muitos pacientes que vão por uma queixa estética e a partir daquele momento em que a gente corrige, ele passa a fazer o check-up, vai no cardiologista, passa a se alimentar melhor, passa, enfim, para praticar atividade física. Então, acho que é o bem-estar, né, que está envolvido em e às tudo vezes isso. até o contrário também, né, Joyce? Esses dias mesmo eu te marquei em um story, e uma menina que me acompanha, enfim, a gente se conhece de vista, como se diz, ela me mandou, nossa, adorei ela, eu fui no consultório para tratar, acho que até alguma coisa de acne, enfim, algum problema
mais de saúde da pele mesmo, e já tô louca para voltar para fazer um procedimento estético. Então, às vezes, uma coisa vai puxando a outra, né? E sempre com esse olhar da saúde, acaba que também quem chega pela estética chega com um olhar diferente, né? Porque veio por um outro lado. Né? Exatamente. Então, é incrível o quanto a gente consegue mobilizar vidas, né? Enfim, através da melhora, né? Porque a pele ainda tem toda a questão do estigma, né? Do pacientes com doenças de pele, psoríase, dermatite atópica, enfim, doenças que eu adoro tratar. Eles têm uma carga emocional muito grande. Por quê? Desde o primeiro momento, né, em que a doença apareceu, as pessoas olham, se afastam, né? É aquela mensagem silenciosa, não precisam nem falar, mas eles estão convivendo diariamente com isso. Ou então, tu já sabe que tu tens, né? Pô, é um problema de pele. E aí, toda hora, alguém perguntando, o que aconteceu? Mas o que tu tens? O que tu tens? Tem pacientes que não saem de casa para não ter que responder, né? E ver, ou então, agora verão passado, uma paciente ligou, feliz da vida, estou usando bermuda, doutora. Isso é fantástico, né? Isso é fenomenal. Coisas banais que a gente não tem noção do quanto impactam, né? Para quem sofre diariamente com isso. Com certeza, só quem sofre sabe, né? Então, e tu não tinha médicos na família? Não. Fui a primeira médica da família. A primeira médica, imagina o orgulho. Não, foi muito especial todo o caminho, assim. Acho que foi algo que realmente, hoje em dia eu penso, o que eu poderia fazer se não fosse médica? Não sei, eu acho que isso a gente tem que gostar, né? Porque é um estilo de vida. Meu marido que diga, né? Enfim, ele também é médico, então eu digo que a gente se aguenta, né? E o Vitor ou vai ser também por ver o exemplo, ou não vai querer ser justamente para não querer ter a mesma rotina, né? Mas é algo que a gente tem que se dedicar de verdade para exercer uma medicina de verdade, né? Isso sempre me chamou a atenção, inclusive lá no teu consultório, né? Porque muitas vezes, ainda mais hoje em dia, a gente vai falar também sobre isso, que a estética tá tão em alta e que a gente vê tanto profissional fazendo coisas de estética mesmo, muitas vezes sem ser dermatologista. A gente pensa que, o dermatologista, né, não vai para o hospital, né? Muitas vezes as pessoas pensam, não faz plantão, é uma vida mais leve. Mas ontem mesmo tu me dizias que chegasse em casa mais de 8 horas da noite, né? Ficou no consultório e isso é frequente na tua rotina, né? Exato, é frequente, claro. Tem épocas, né? Outras épocas eu tento, não, só um pouquinho, isso não está normal, né? Deixa eu voltar para os eixos. Mas, enfim, são demandas, né, que a gente tem que atender. E nunca é somente fechar a porta do consultório e tchau. A gente tem que ver exames, né? Conversar com alguma dúvida que o paciente tenha, que daí eu reservo os minutinhos ali no fim do dia para isso. Isso às vezes toma minutos, às vezes toma horas, né? Hospital, ao contrário também do que se pensa. Essa semana saí 9 da noite do hospital avaliando o paciente internado lá, né? Então, existe todo um espectro, né, de gravidades, né, das doenças cutâneas e que a gente fica envolvido, lógico, não com aquela obrigação, né, de estar sempre lá, mas a gente também faz parte do contexto hospitalar. Bom, Joyce, aproveitando que a gente está nesse papo medicina, né? Claro que tudo envolve a medicina aqui, mas nesse papo medicina raiz, assim, né, do cerne da profissão, eu quero entrar, então, num quadro que a gente tem, tá? Que às vezes a gente faz mais pro fim, às vezes mais pro meio, dependendo do gancho. Então, vou pegar esse teu gancho da medicina para falar sobre a Ana Cláudia Quintana Arantes. Não sei se tu conheces, e se o pessoal em casa conhece também. Mas hoje eu resolvi indicar, dentro dos meus 20 minutinhos, essa campanha de incentivo à construção de repertório, de bons hábitos, para que a gente leia Pra Vida Toda Valer a Pena Viver. Eu, na verdade, já li, mas é um livro que eu tenho adorado presentear também as pessoas. Acho muito bacana, assim. Essa autora, ela é médica, e é uma médica de cuidados paliativos. Ela é bem conhecida por um outro livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? Ela tem blog, tem Instagram, enfim, é uma médica com uma presença digital também muito forte. Esse livro, Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, faz menção justamente, né, ao A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, porque no da morte, ela fala, entre outras coisas, da importância da gente estar presente, inclusive no nosso processo de morte, de saber, né, que tem uma doença terminal, que está em cuidado paliativo, de saber que vai morrer, de ter a chance de consertar certas coisas, né, de fazer o que precisa fazer antes de partir em relação à sua própria vida, aos seus relacionamentos. E é muito bom, adoro aquele livro. Nesse livro, Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, ela também fala muito sobre morte, mas no sentido de que todos sabemos que vamos morrer.
o que a gente vai fazer de melhor com essa informação. E o melhor que a gente pode fazer é viver bem, né? Então, ela dá traz vários insights, várias reflexões, várias experiências, óbvio, dela como médica, para falar sobre como a gente pode aproveitar ao máximo os nossos dias e como pode, sim, sem drama nenhum, mas com consciência e responsabilidade, se preparar para o envelhecimento. Então, eu sempre gosto de trazer um livro que eu acho que por algum motivo tem a ver ou que faria bem para a minha entrevistada, né, ler ou reler, se for o caso. E aí, hoje, então, eu trago Ana Cláudia Quintana Arantes e te sugiro para quem está em casa, porque, como eu disse, é um livro que eu dou de presente, é um livro que eu quero gravar, porque a minha avó já está com a visão, né, complicadinha, eu quero gravar para ela também aproveitar esse conteúdo, porque em qualquer idade eu acho que a gente ainda pode fazer nossa vida um pouco melhor, né? Com certeza. Então é uma leitura muito bacana. E aí quero aproveitar para te perguntar se tu é uma leitora assídua, se tu tem esse hábito na tua vida e se tem algum livro que marcou a tua história. Tá, a gente estava falando ali nos bastidores, né? Eu acho que essa vai ser a pergunta mais difícil que tu vai me fazer hoje aqui. Porque eu digo, quando a gente começou as redes sociais, né, que a gente se conheceu, eu lembro que teve um post que era para falar sobre um hobby. E aí eu parei para pensar, Joyce, que hobby que tu tens? E eu pensei, estudar. Eu digo, mas que maluca, eu vou responder isso, como assim? Então, de fato, assim, quando me sobra um tempinho, me faz bem ter alguma leitura técnica sobre, né, enfim, como eu faço o que eu gosto de ler sobre o assunto. Então, acaba que a leitura, né, literária ali perdeu um grande espaço ao longo dos anos, né, da minha vida. Mas é uma meta, tenho lá o livro que eu até já te mandei foto, e eu vou agora nas férias começar a praticar e botar em ordem os meus 20 minutinhos, né. Tem um livro que é A Cabana, que teve uma mensagem legal e que no contexto de vida em que eu estava fez muito sentido. Então, gosto dele. É um livro que tem um espacinho guardado aqui. E que tu indica, assim, para quem tá em casa. Ah, que legal, legal. Vou melhorar nesse aspecto. Mas eu acho que eu confesso que o meu hobby também é estudar, né? Então, se na loucura a gente tá vamos bater cada palmas. Uma na sua, mas tá na mesma. Eu só reparo, assim, durante muito tempo, agora até o ano passado, eu vivi muito essa fase do ler livros técnicos, né? Então, de comunicação ou de desenvolvimento pessoal. E esse ano eu tenho buscado trazer outras leituras e noto que enriqueceram, inclusive, o meu trabalho. Com certeza. Às vezes, numa conversa simples de, eu também li, né? Com o teu próprio cliente, teu próprio paciente. Mas, muitas vezes, também com ensinamentos, que é aquela ficção, né? Ou, por exemplo, Ana Cláudia Quintana Arantes. Mensagens pra gente carregar, né? Pra vida. Pra carregar. Então, com certeza, é algo que agrega muito. Eu tenho consciência total disso e pretendo ainda colocar em prática. Tu me ensinaste a usar o protetor solar todos os dias, eu vou passar os meus 20 minutos. Por favor, faça isso comigo. Agora, Joyce, voltando então, né, ao tema voltando que a gente não saiu exatamente, mas tudo bem, da medicina. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e até explicando para quem não entendeu, a gente se conheceu quando eu tinha agência, né? Hoje não tenho mais, mas eu tinha uma agência de conteúdo. Às vezes eu até esqueço que foi assim, né? Porque desde então a gente já desenvolveu tantas relações, né? Tantas oportunidades de estar juntos. Mas foi assim que a gente se conheceu. E lá atrás já me chamava a atenção que a Joyce dizia, já tinha o boom da estética, né? E tu dizias na época... Não curto tanto trabalhar com estética, gosto mais da parte da saúde. Sei que hoje em dia tu já está um pouco mais adepta, né? Aberta à estética, sim, enfim, enxergando e até fazendo, né? Porque eu percebo muito isso em ti também. Tu precisa acreditar, né? Para oferecer. Exato. Seja qual for o procedimento. Mas... é sempre muito legal, né, quando tu escuta uma pessoa indo um pouquinho contra a maré, né? Eu, inclusive, me identifico um pouco, porque na comunicação, tu sabes, eu nunca fui a mais marqueteira, né? A mais que vai para aquele lado que meio que todo mundo foi. Todo mundo, claro, sempre entre aspas, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho, assim, como é essa tua relação entre saúde e estética, o que tu enxerga de benefícios em cada uma, não só para o paciente, mas também na tua vida. A estética, na verdade, foi me conquistando aos poucos. Quando eu terminei a minha formação como dermatologista, eu confesso que a minha vontade, eu não me sentia bem ofertando um tratamento estético. Uma barreira, né, que eu tinha ainda, enfim, por toda a questão de perfil de paciente, de abordagem, né, porque o que acontece? Os tratamentos estéticos são tratamentos,
né? A gente deve ofertar num contexto de necessidade, pesando também pelas contraindicações, pelos possíveis efeitos colaterais. E a questão da estética, todo mundo que procura quer melhorar, né? A gente não pode ofertar um tratamento que o paciente vá piorar. Não, né? Não é esse o propósito. Então, eu fui amadurecendo. E agora eu digo assim muito tranquilamente que eu amadureci ao longo desses, né? Enfim, já perdi minhas contas, mas 8 anos que eu exerço a dermatologia, porque aos poucos a gente vai, né, também tendo a segurança de optar por caminhos, né? E o que eu optei para mim? Eu pensei, bom, eu gosto de doença, eu não vou abandonar a doença, não faz sentido para mim, que tanto gosto de melhorar a qualidade de vida das pessoas, ficar somente com a estética. Mas a estética tem a sua importância, né? Que a gente já comentou anteriormente. E eu decidi, ok, então eu vou priorizar os tratamentos que eu acredito que gerem benefício, porque afinal quem vai à procura quer enxergar melhor, né? E que eu, né, me sinta em total segurança para fazer. Então, eu optei por fazer tratamentos faciais, né? Por exemplo, corporal, não faço. Por quê? É um mundo à parte, né? Cada procedimento, por mais superficial que pareça ser, ele tem as suas peculiaridades. O conhecimento anatômico, quão rica a nossa anatomia é, né? Qual é a substância? O que ela vai gerar, né, na pele, em repercussão? Existe alguma doença de base? Será que esse paciente pode piorar a doença por conta de algo que eu esteja fazendo? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. E da parte corporal, eu digo, bom, não vou fazer, né, encaminho para quem for, mas aqui este é o meu nicho. E dentro dos procedimentos faciais, é algo que ontem ainda eu dizia para uma paciente, ai, como é divertido, porque para mim, como me traz satisfação, né, lógico, a gente é amiga, já conversando, porque a gente enxerga melhor, né, e no momento que a gente enxerga melhor, a gente vê o olho do paciente brilhar, né, e muitos dizem, nossa, eu jamais imaginei que eu, né, conseguiria melhorar esse aspecto que tanto me incomoda. Então, isso é fascinante também. Então, é uma paixão que eu fui criando, né, depois, né, da dermatologia, mas que tem um lugar especial também no meu dia a dia agora. E eu acho que tudo torna muito dinâmica a rotina, né? Porque ao mesmo tempo que eu atendo a doença grave, eu atendo o procedimento que demanda atenção, demanda conhecimento técnico constante, mas traz aquela leveza, né, da gente observar a melhora do paciente, a felicidade, né, com o resultado. Sim, até a troca de energia, né, não é sempre a mesma, né, porque vai ter gente chegando ali daqui a pouco até no seu pior momento de vida. Exato, que a gente tenta sempre, né, dizer, não, ok, está assim agora, mas vai melhorar, a gente tem como melhorar, né, em muitos casos, que bom, mas eu acho que equilibra, né, o dia a dia para a gente levar de forma mais leve. Já te ouvindo falar, também fiquei pensando até no meu próprio comportamento, né? Nas poucas coisas, assim, que eu já fiz, principalmente a aplicação de toxina botulínica, né? Eu sempre tive esse cuidado, na maior parte das vezes, pelo menos, de buscar um profissional da dermatologia, né? E muitas vezes as pessoas até me diziam, mas tem a fulana, tem aquela conhecida, tem não sei o quê. E nada contra, acho que cada um faz a sua escolha, né? Quem sou eu para ficar julgando? Mas muito pelo que tu dizias, porque às vezes a pessoa realmente sabe fazer o procedimento. Ela sabe aplicar a toxina botulínica, daqui a pouco fica super bonito e tudo mais. Mas eu sempre pensei, e qualquer outro problema que por algum motivo vier a dar, ela vai me encaminhar para uma médica. E aí, entende? Eu vou ter o deslocamento ali, né? Vou ter o tempo entre uma coisa e outra. Exato. E daqui a pouco ter que contar tudo para uma pessoa que não estava acompanhando, né? É o que eu sempre prego, eu converso isso muito com os alunos também, né, que às vezes têm interesse na dermatologia ou na estética, e já me perguntaram, mas vale a pena eu fazer dermatologia porque eu quero fazer estética, né, procedimentos. Eu digo, bom, depende, né, do quão completo tu queres ser como profissional, né, porque, com certeza, o aplicar é um tema polêmico hoje em dia, tem toda essa abertura, né, enfim, dos procedimentos estéticos, mas o aplicar é o menos difícil de tudo, né? Mas tudo que está por trás,
é o maior cuidado, né? Complicações, ok, podem existir, mas eu acho que a meta é sempre, né, prezar por preveni-las, né? Então, isso vai desde a conversa com o paciente ali inicialmente, até avaliar o perfil emocional daquele paciente. Tem muitos pacientes que se acham, né, algum defeito, algum problema na tentativa de melhorar algum aspecto emocional, mas é só uma desculpa, ele nunca vai estar satisfeito. Então, é também o papel do médico identificar, não, eu acho que agora não vamos fazer nada porque a gente precisa ajustar outros, né, pontos da tua saúde. Então, é toda uma repercussão realmente de saúde, de bem-estar, né, de segurança que a gente tem que ofertar, claro, né? Eu acho que sempre quando a gente oferta, a gente tem que ter a retaguarda de como tratar, né? Então, por isso também que eu optei, né, por um campo seguro dos procedimentos que eu quero, porque tá tudo mudando toda hora e vai ter 1000 ofertas de procedimentos, enfim. Então, eu prezo, vou fazer esse novo? Vou. Mas só um pouquinho. Então, deixa eu ver como funciona, deixa eu ir lá estudar a teoria bastante para ter um treinamento. No momento que eu me sentir segura, apta a tratar, não a aplicação, mas tudo que o procedimento envolve, aí acho que é o momento, né, ideal de ofertar, né, um tratamento. E existe agora... Lógico, não dá para generalizar, mas existe uma grande comercialização desses procedimentos, né, Paula? Eles deixaram de ser tratamentos para ser um carrinho de supermercado que vai dizer, eu quero isso, vou lá, vou pedir, vão me fazer. Não é assim, né? Então, deve haver uma indicação precisa, uma contraindicação, se for o caso, né? E eu acho que aí é o ponto em que eu espero muito que isso ainda mude, né, nos próximos anos, porque é aí que a gente vê a padronização facial, né? Então, eu digo, até pouco tempo atrás teve uma discussão lá na Universidade Católica, né, com cirurgiões plásticos, psiquiatras. Eu acho que nós podemos ofertar muito mais do que uma fábrica de pessoas iguais, né? Eu acho que tem tudo a ver com saúde, em primeiro lugar, né? Bem-estar, e aí eu não menosprezo a indicação de procedimentos, mas desde que considerando a sua devida importância, né? E repercussão na saúde no geral. Mas acho que é que nem como tu dizia, né? Muitas vezes o paciente chega por um reflexo de algo maior, né? De algo emocional, enfim. Essa padronização também, ela é reflexo de algo muito maior, né? Com certeza. Eu vejo isso na comunicação o tempo todo, né? Nas redes sociais, então, nessa parte digital da comunicação, nem se fala, né? O tipo de oferta, o tipo de post, né? O tipo de conteúdo, de design. Deu certo, todo mundo corre pro mesmo lado. E a gente vê isso no comportamento do ser humano, na verdade, né? Aquele comportamento em massa, né? Que são espera... modismos, né? São modismos, mas nossa, eu percebo, eu particularmente vejo muitas pessoas, mulheres principalmente, claro, porque é onde a estética mais tem ali o seu mercado, né? Mas homens a gente sabe que também só não contam com tanto. Certeza. Mas eu vejo algumas mulheres e penso, primeiro, muitas das vezes, num grosso modo, né? Numa forma grosseira de falar, se estragam. Pessoas que já eram muito bonitas e que numa tentativa de sei lá o quê, acabam ficando irreconhecíveis e, na minha opinião, não tão bonitas. Nem digo feias, mas não tão bonitas, Sim. né? E aí, claro, vai muito do gosto também de cada um. E mais do que isso, independentemente de feio ou bonito, que a gente sabe que é opinião pessoal, é assustador o quão iguais. Às vezes, grupos de amigas que tu olha aquela foto, assim, do grupão e tu pensa, meu Deus, é todo mundo... A boca, então, nem se fala, né, Joyce? Todo mundo com a mesma boca, todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo com a mesma aparência, às vezes o mesmo estilo de vestir, às vezes o mesmo corte de cabelo, a mesma postura, o mesmo até tom de voz, porque como a gente dizia, isso não tá só na dermatologia, não tá só na estética, isso tá em tudo, né? Então, tu sabes, né, a gente até já fez um trabalho juntas, eu sou mentora de marca pessoal, então eu fico doente olhando isso, é tu na praia, sou eu olhando a padronização das pessoas. É normal, é um ambiente seguro, é muito mais quentinho eu ser igual a ti, eu balançar a cabeça e dizer amém pra tudo que tu falas, mas a sociedade como um todo só perde, né? Só perde quando a gente vive isso. Exato, é algo que, enfim, eu acho que a gente tem que fazer o que acredita e tentar, né?
mostrar muitas vezes ao paciente que não é o melhor caminho, né? Porque eu acho que e tudo que a gente vê hoje em dia, claro, tem toda a questão da mídia, das redes sociais, né? Tem a influência, com certeza, mas muito também a influência dos profissionais, né? De quem está aplicando, porque o paciente não conseguiu isso sozinho, né? Alguém fez. Então, por quê? Por que tem que ser assim, né? Teve um episódio de uma paciente jovem, linda, 20 anos, ela já era minha paciente, já me conhecia, sentou, Joyce, me olha aqui e me diz o que tu acha, assim, que quantidade de ácido hialurônico eu preciso. Eu olhei para ela e disse, bom, olha aqui, ó, né, se fizer sentido para ti, tinha o sulco, né, da olheira um pouquinho mais profundo, o lábio fininho, digo, isso não é uma obrigação, né, eu sempre digo para o paciente, não existe uma obrigação, é o que te incomoda que a gente vai buscar a melhor ali. E eu digo, olha, extrapolando 2 ml a gente consegue, né, resolver, né, se isso for uma queixa, fizer sentido. E ela, pois me indicaram 11 ml de ácido hialurônico. Então, eu digo, meu Deus, né? Então, é aí que eu digo, é um comércio, é uma indústria também, né? Então, isso é triste, né? A gente acompanhar a evolução, né? E várias áreas, né? Enfim, da saúde, em que isso acontece, né? Tu vê até pelo tipo de promoção, né? Compra isso e ganha benefício naquilo. E, às vezes, tu vai pensar assim, tá, mas daqui a pouco a pessoa nem precisava daquilo. Faz sentido, exato, por quê? Né? Então, a banalização, a comercialização é algo que me entristece, eu confesso. Tem períodos assim que eu digo, eu não quero mais olhar, né, nada sobre, porque... Mas, por outro lado, eu penso, ok, dentro do meu mundo aqui, né, eu vou tentar fazer diferente, né? Mas, enfim... Pois e falando em fazer a diferença, a Joyce médica, né? E agora, e a Joyce professora, como ela surgiu? Então, eu acho que isso também já estava... reservado já, né, na minha vontade. Eu acho que talvez por admirar tantos professores que eu tive contato na minha formação, quando eu me formei eu pensei, um dia eu vou voltar ainda para cá, né? Eu me formei na Universidade Federal, enfim. E quando eu acabei a dermatologia, automaticamente eu já fui... Sério, eu não tive assim, um plano traçado, mas eu já tinha assim, eu preciso fazer um mestrado, eu preciso fazer um doutorado. Porque eu precisava. Me coloquei nessa situação, enfim. Não me pergunte exatamente o porquê, mas no fundo eu tinha esse sonho da docência, mas que, claro, não é algo simples, né? Enfim, de colocar em prática, né? Depende todo de um contexto. E foi engraçado que quando eu estava grávida do Vitor, com 7 meses já, a Universidade Católica abriu o edital, né, de contratação. E eu estava, assim, com uma barriga enorme, né, gigante. As aulas começavam em fevereiro, o Vitor nascia em fevereiro, então passei pela entrevista. E o RH, assim, né, a psicóloga me olhou, mas já me olhou com uma cara de, ai, pobrezinha, né, como que ela vai conseguir dar conta Como que ela pensa que vai dar certo? É sério que tu tá pensando nisso? E, enfim, naquele momento, realmente, eu não assumi. Mas um tempo depois me ligaram, né, perguntando, eu já nem tinha esse plano agora, enfim, já tinha desenvolvido, né, outros planos, mas me ligaram perguntando se eu ainda tinha interesse. Foi bem na pandemia. Eu digo, claro, né, vamos lá. Mas assim, sem saber o que me esperava, né, de fato. E eu acho que ali foi um grande divisor de águas para mim também. Porque, bem ou mal, no consultório a gente se acomoda, né? Porque a minha rotina, o perfil dos pacientes também acaba sendo diferente, né? São pacientes que, talvez por terem um acesso, né, ao plano de saúde, enfim, conseguem tratar, né, os problemas antes que se torne, né, de uma gravidade maior. E ali, tanto pelo impacto de gravidade dos pacientes, quanto pela abordagem dos alunos, eu levei um choque, né? Eu digo, opa, né? Eu tenho que me mexer. E isso é algo que eu digo para eles também, é uma engrenagem, né? Eles motivam, é uma fonte de energia que é inexplicável, né? A cada pergunta, né, que eles fazem, a gente, por vezes, né, enfim, consegue responder, né, já pelo conhecimento, pela bagagem, mas outras vezes a gente pensa, nossa, é verdade, vamos atrás então. Eu acho que é essa vontade do ir atrás que nos tira, né, daquela zona de conforto, e é apaixonante. Assim, hoje em dia, às vezes
cansada, eu penso, meu Deus, o que eu faço, né, para ter uma rotina mais leve? Eu penso, eu não posso mudar nada, né, porque qualquer coisa que eu tirar aqui da minha rotina vai me fazer muita falta. É o que também me dá o combustível, né, para seguir. É essencial. Então, é essencial. É uma troca muito linda. E o ensinar tem muito disso, né? A gente aprende muito mais até do que ensinar. Exatamente. É um aprendizado constante. Ensinar é aprender todos os dias. Que bom. Bom, então agora a gente também já pode dizer que tu aprendeu a dar uma entrevista no podcast. Gostou do papo? Gostei. Tá aliviada? Confesso que eu tava quase infartando aqui no início, mas fluiu melhor realmente, claro, né? Com a nossa querida aqui, Paula, que sempre me acolheu também. E ali tu estavas falando da agência, né? Enfim, eu te falei isso, né? A tua comunicação desde o início foi quem me cativou. Né? Eu digo, Paula, eu lembro que eu te falei, porque a minha procura, né, por alguém que me acolhesse naquele momento, eu não tinha página, não tinha minha página pessoal, eu queria começar algo profissional e é difícil a gente se inserir nesse meio, né? Sim. Precisa ter... Ainda mais há alguns anos, né? Exato, e ainda mais que a gente não tem uma formação para isso, né? Bom, eu sei atender, eu sei ser médica, eu não sei, né, fazer vídeos, enfim, e tu teve uma importância fundamental, né? No que eu sou hoje também. Coisa Muito boa, obrigada. coisa boa. Então, e me ensinou a dar entrevista hoje. Olha só, mas é aí que é bom, né? E agora vamos praticar os meus 20 minutinhos também. Vamos. E o protetor solar, eu tô aqui, ó. Já ouvi muitos Por elogios favor. em relação à minha pele, inclusive, recentes. Então, te agradeço também. Que bom. E tu sabes, né, Joyce, eu gosto muito disso, acho que é essencial que a gente confie nas pessoas que a gente vai, né? Ninguém é obrigado a nada, eu digo, ninguém tá com uma arma na sua cabeça, né? Porque hoje em dia a gente mas como é que eu vou trocar de médico? Como é que eu vou trocar de profissional, de agência, de mentor, de tudo que for? A gente, seja cliente, seja paciente, seja a relação que for, um relacionamento sempre tem duas partes, né? Assim como a comunicação. A comunicação demanda pelo menos duas partes, então... Tem que ter essa sinergia, tem que ter essa troca bacana, né? E que bom que hoje a gente teve mais um passo na nossa trajetória conjunta. Exatamente. E eu vou facilitar o brinde para esse momento, que não vai ser aqui, mas depois a gente combina, mas com um presentinho de alguns patrocinadores, inclusive do Netúnia, né? Então, deixa eu levantar aqui rapidinho. Vou botar aqui mais pertinho, agora eu te entendo. Ou então... A gente tem alguns patrocinadores no podcast, né? E hoje a Criari mandou, o grupo Realiza, na verdade, né? Mas através da Criari, mandou um presentinho para ti, para enfeitar lá o teu consultório. Depois tu abre, depois tu abre. E aqui da Oral Unique também, alguns presentes. Olha, eu já querendo pegar o presente. Não, tá certo. A Oral Unique também, que é da Dai, né? Uma querida que patrocina o podcast também, assim como a Camila e a Dani da Realiza, né? E a Dai é tua colega de saúde, né? Só que dentista. Então, mandou alguns presentes pra ti também. Muito obrigada. E a Thay, né? A Dai e a Thay. E a Thay e o Matheus do Netúnia mandaram esse vinho pra tu brindar essa nova experiência, né? Como entrevistada. Maravilhoso, muito vinho obrigada. Branco, tá? Será muito bem brindado, utilizado. Um vinho da Serra Gaúcha, né? O Netúnia tem mais de 250 rótulos. É o primeiro bar de vinhos aqui da região sul do estado. Tu, inclusive, estavas, né, no sarau onde a gente lançou juntos, eu e eles, o clube de leitura dos meus 20 minutinhos, né? Viu? Ela ainda tá ensaiando os meus 20 minutinhos, mas ela já tá... Mas eu tô frequentando isso aí, eventos. mas é importante. É o início. Ambiente é tudo. Tu, como médica, sabe o quanto o ambiente importa, né? Então, é um espaço bem bacana lá e que agora tu vai ter um pouquinho em casa para brindar com o Matheus. O Vitor tomou um suquinho. Brindar muito essa obrigada. nova experiência. Amei tudo. Muito obrigada. Mais uma vez, é uma honra estar aqui contigo. Ah, que bom. Quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo nesse dezembro laranja? Vamos lá, então. Eu acho que... que mensagem eu deixaria? Eu acho que ter o bom senso, né? Eu acho que tudo que é muito rígido, a gente não consegue seguir, né? Por muito tempo. Mas ter o bom senso, né? Sobre cuidado, sobre fotoproteção, vamos lá, né? Prevenção do câncer de pele. O que a bula nos manda? Cada 2 e 2 horas aplicar o filtro solar. Gente, eu não consigo, eu sempre digo para meus pacientes, eu ficaria com vergonha se eu escrevesse isso aqui, porque eu não faço. Mas ter um bom senso, aplicar pela manhã, reaplicar depois do almoço. Agora, se eu estou realmente exposta, bom, a Joyce me disse que era de 2 em 2 horas. Será que eu estou? Realmente já passou
passou esse tempo. Então, tudo vai de acordo com a rotina de cada um, com a exposição de cada um, mas ter sempre aquela lembrança, eu preciso me cuidar, né? Acho que é o essencial, o bom senso em vários aspectos, né? Não só da dermatologia, como da saúde, da vida, né? É necessário. E eu vou te dizer, complementando, os meus 20 minutinhos começaram como algo de leitura, mas hoje eu chamo para construção de repertório e de hábitos que fazem a diferença, né? Então, eu também tenho os meus 20 minutinhos de skincare, né? Com o teu direcionamento, com o teu auxílio, com o auxílio da Benessere também, que também patrocina aqui o podcast, com excelentes produtos, e faz toda a diferença. Para tudo, inclusive a gente que é mãe, né? Ter esse tempinho. Ter a rotina, né? Eu acho que o essencial é criar a rotina, né? Na prática. Se eu acordo e lavo o rosto, por que eu não posso perder, né? Mais um minutinho ali para passar, né? O devido cuidado da manhã. Se eu, após o almoço, escovo os dentes, por que eu não posso, né? 30 segundos, 1 minuto, para de novo reaplicar, né? O filtro. Então, é hábito. No início é difícil, mas depois a gente sente falta, né? Quando não faz. Com certeza. Joyce, muito obrigada, quero te agradecer mais uma vez, foi especial, tenho certeza que os teus alunos vão adorar, né, porque tu és a paraninfa da medicina esse ano, sim, né? Sim, da 24 do ano que vem. Do ano que vem. Todos que passam deixam uma bagagem muito importante. Mas eu vejo sempre. Que eles são bem engajados ali nas suas redes. Sim, não, são meus filhinhos, como eu digo, né? 180 filhos que eu ganhei também. Que maternidade, hein? Aumentando. Isso aí. Então, obrigada mais uma vez. Espero que quem esteja em casa tenha curtido também o nosso papo. Tenho certeza que sim. Deixe um comentário, compartilha, divulga. Informações tão importantes. A história da Joyce muito bacana. E as informações que ela trouxe aqui, tenho certeza que fazem da nossa sociedade mais saudável, né? Um lugar melhor para se estar. Até mais, até o próximo episódio. Eu espero vocês.